Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema desabamentos. Os desabamentos fazem parte da história. Há registro de desabamentos famosos, onde cidades, regiões e até mesmo civilizações desapareceram por completo, onde milhares de vidas pereceram também por completo. E nos registros bíblicos, lemos alguns desabamentos famosos. Por exemplo, a história do patriarca Jó. Ele era um homem íntegro e reto, tinha uma família bonita. Era um homem mais rico de todo o Oriente. Jó era temente a Deus, zelava pela sua família, ele era um sacerdote do lar. Um dia, seus 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos estavam comendo, bebendo em casa do mais velho, quando um forte vento do lado do deserto soprou nos 4 cantos da casa e a derrubou. Todas as 10 pessoas morreram naquele dia. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a sua cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, num gesto de adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, 18 a 20. No tempo de Jesus, uma torre de grande porte, conhecida como Torre de Siloé, desabou sobre 18 pessoas e as matou. Certamente uma catástrofe para aquela época em que os salvamentos eram dificultados por ausência de estradas e mesmo a existência de hospitais. Foram 18 vidas destruídas pelo desabamento de uma torre. Esse acidente fez história e foi registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 4 e 5. O curioso do texto é que a narrativa não é do evangelista Lucas, mas do próprio Jesus. Das chamadas 7 maravilhas do mundo, quase todas ao redor do lado oriental do mar Mediterrâneo, apenas as pirâmides do Egito continuam em pé. Todas as outras desabaram. Os jardins suspensos da Babilônia, com todo o seu esplendor e glória, exibindo as riquezas de um opulento império, desabaram e foram destruídos. O famoso templo de Ártemis, na cidade de Éfeso, uma atraente arquitetura, uma magnífica obra da engenharia civil dos tempos do Novo Testamento, o maior templo do mundo antigo, foi destruído por um terremoto. Desabou, caiu. A estátua de Zeus em Olímpia, uma magnífica escultura de 15 metros de altura, construída e implantada na cidade, na entrada da cidade, desabou, caiu. O mausoléu de Halicarnasso, uma estrutura desenhada por arquitetos gregos e que tinha cerca de 15 metros de altura, desabou, caiu, foi destruída. O Colosso de Rhodes, uma estrutura de 37 metros de altura, com peso de 70 toneladas e totalmente feita de bronze, e postada na entrada da ilha grega de Rhodes, no Mar Egeu, e o farol de Alexandria, que tinha 120 metros de altura e guiava os navegantes num raio de 50 quilômetros, também desabou, caiu e já não existe mais. O templo de Ártemis, que tinha 106 colunas de 12 metros de altura, foi incendiado, arrasado no ano 356 antes de Cristo, cerca de 2 séculos depois de construído. O farol de Alexandria, que foi concluído por Ptolomeu II e tinha 134 metros de altura, veio ao chão por causa de um terremoto. Igual sorte teve o Colosso de Rhodes, uma estátua oca de bronze de 37 metros de altura, logo depois de terminada, no ano 224 a.C. Os desabamentos de estruturas que são referenciais de uma cidade, estado ou de um país geram comoção em todo o mundo. Atualmente, quando há um desabamento de qualquer proporção, as televisões mostram em tempo real a sua ruína e a sua queda. Por vezes, as ações são tão rápidas que, em muitos casos, se vê a poeira baixando ou a nuvem de fumaça pairando. Os registros são feitos em tempo real. De todos os desabamentos registrados, e talvez o mais dramático, certamente foi o do edifício chamado World Trade Center, também conhecido como Torres Gêmeas, na cidade de Nova York, ocorrido no dia 11 de setembro de 2001.
As duas torres maiores eram quase 12 vezes mais altas que o Colosso de Rhodes e tinham 110 andares cada uma. O desabamento provocou a morte de mais de 3.600 americanos e mais de 2.700 estrangeiros de pelo menos 60 países. Deixou 1,5 milhão de toneladas de entulho, concreto e milhares de pedaços de corpos humanos espalhados num raio de cerca de 3 quilômetros. Mas há um desabamento realmente catastrófico. É a perda de uma vida que parte para a eternidade sem esperança. Muito provavelmente, Jesus teria aproveitado a comoção provocada pela morte das 18 pessoas soterradas pelos escombros da Torre de Siloé para falar sobre esse tipo de desabamento. Jesus afirmou naquele episódio: Eu lhes digo que se vocês não se arrependerem, perecerão eternamente. Em outras palavras, o desabamento será definitivo e sem qualquer possibilidade de reconstrução. Uma perda realmente eterna. Para reforçar o seu argumento e pontuar mais uma vez a sua preocupação quanto ao destino do ser humano, Jesus, no encerramento do chamado Sermão do Monte, ele declarou: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 26. Jesus está afirmando que os desabamentos existem. Eles podem acontecer de uma hora para outra. O apóstolo Paulo compara o ser humano como uma construção. Um edifício, ele afirmou, nós somos edifícios de Deus, 1 Coríntios 3,9. E mais adiante escreveu, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. Paulo e Jesus afirmam que somos construções frágeis e sujeitas a desabamentos. Mas ambos também afirmaram que a construção feita em terreno sólido traz segurança e impede esse desabamento. Então, o que precisamos fazer é correr para construir ou refazer a nossa vida em uma base firme, indestrutível. E Jesus é a nossa rocha, nosso firme fundamento, nossa segurança de que nele a nossa construção é firme e é garantida. Um dia, nós, seres humanos, construção de barro, desabaremos, cairemos por ter chegado ao fim da nossa vida. Mas se a nossa construção estiver fundada em Cristo, isso não será desabamento, mas a construção de uma nova vida, a vida eterna que Ele nos doou com sua preciosa vida. E aqui vale a advertência: previna-se contra os desabamentos. Construa a sua vida em Cristo, a rocha firme e eterna. Ah, vale a pena. Deus abençoe